Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre testes de hipótese. Nas aulas passadas, nós aprendemos os procedimentos gerais para se testar uma hipótese, que começa pela definição da hipótese nula e alternativa. Por exemplo, P igual a 0,5 versus P diferente de 0,5. Dada essa hipótese alternativa, definimos o tipo de teste, que nesse caso é bilateral, cujas regiões de rejeição são essas em azul. E sabendo disso, olhamos o nível de significância e, nesse caso, devemos dividir o alfa metade para um lado, metade para o outro. E agora o que falta é definir o ponto que caracteriza de fato a região crítica. Então, do item 1 até o 4, nós construímos o teste e a partir do item 5 que obtemos a amostra e concluímos a partir dela. Então, o item 5 seria calcular a estatística de teste com base na distribuição amostral, que, por exemplo, poderia ser P-chapéu igual a 0,65, e a partir desse valor, concluir se rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. Nesse caso da figura, nós não rejeitamos H0, entretanto, se o P-chapéu caísse nessa região em azul, nós rejeitaríamos a hipótese nula. Além disso, vimos alguns exemplos. Um fabricante introduziu um material na fabricação de lajotas e acredita que esse novo material vai aumentar a resistência média, que hoje é de 206. O objetivo aqui é, a partir de uma amostra, concluir se de fato essa resistência média aumentou. O resultado foi esse. Veja que o Z observado caiu dentro da região crítica, portanto, o resultado do teste de hipótese é rejeitamos H0 a um nível de significância de 10%. Um outro exemplo foi da proporção de imunizados. Uma empresa desenvolveu uma vacina e afirma que a proporção de imunizados, que é o P populacional, é maior do que 50%. Para verificar a veracidade dessa informação, coletou-se uma amostra e o objetivo aqui é avaliar se, de fato, P é maior do que 0,5. O resultado foi esse. Veja que, novamente, o Z observado caiu dentro da região crítica e a conclusão foi rejeita-se H0 ao nível de significância de 5%. Entretanto, veja que, nesse caso, o Z observado caiu muito distante do limiar entre a região azul da cinza, diferente do exercício anterior. Ou seja, nesse caso, temos muito mais evidência contra H0 do que anteriormente. Então, será que não haveria uma medida que pudesse dizer isso para a gente? Porque o teste de hipótese simplesmente conclui se rejeita ou não rejeita. É isso que veremos hoje e chamamos de nível descritivo ou p-valor. Então, em um teste de hipótese, em geral a gente fixa o nível de significância e a partir desse valor que construímos o teste de hipótese. E se o Z observado cair dentro da região em azul, nós rejeitamos H0, se não cair, não rejeitamos. Para o cálculo do p-valor, não precisa de pré-especificar o nível de significância. Nós deixamos essa quantidade em aberto e calculamos a probabilidade de se observar um valor mais extremo do que nós observamos, dado a hipótese nula. Ou seja, imagine que tenhamos essa hipótese aqui. H0 θ igual a θ0 versus H1 θ maior do que θ0. Nesse caso, a minha região crítica é essa da direita, e o p-valor é calculado dessa forma. Probabilidade de Z maior do que Z observado, dado que eu estou na hipótese nula. Ou seja, esse p-valor só vale quando a minha hipótese alternativa é essa que estamos vendo. Então, na figura, o nível descritivo é essa área em vermelho. E quando falamos valores mais extremos do que nós observamos, significa extremos na direção da hipótese alternativa. Por isso que é probabilidade de Z maior do que Z observado. Ah, Eduardo, mas se tivéssemos esse tipo de hipótese agora?
θ igual a θ0 versus θ menor do que θ0. Nesse caso, a minha região crítica é essa da esquerda. Se o meu z observado cair aqui, o p-valor é calculado como a probabilidade de z ser menor do que z observado, dado que eu estou na hipótese nula. Porque agora a evidência contra H0 está na direção para a esquerda. Então, dependendo do seu tipo de hipótese, que vamos construir o p-valor. Vamos ver aqueles exemplos que já vimos no início da aula. Um fabricante introduziu um material e acredita que esse novo material vai aumentar a resistência. Observamos uma amostra e gostaríamos de avaliar se, de fato, μ é igual a 206 ou μ é maior do que 206. Nós já vimos esses exercícios em aulas passadas, então vamos passar um pouco mais rápido pelo teste de hipótese para calcularmos propriamente o p-valor. O nível de significância é 10%. A partir da hipótese alternativa, conseguimos dizer que o teste é unilateral à direita e a região crítica é dado por esse z maior do que 1,28. Então, até aqui, nós construímos o teste de hipótese e agora vamos observar a nossa amostra, que o z observado deu 1,82. E a conclusão do teste é: rejeita-se H0. Então, esse é o teste de hipótese. O que vamos calcular agora é o p-valor. Então, o p-valor é dado por probabilidade de z maior do que 1,82, é maior por conta da minha hipótese alternativa, e é 1,82 porque esse é o meu z observado, dado que μ é igual a 206. Então, é essa probabilidade aqui que estamos calculando. O que significa isso? Dado que μ é igual a 206, o quão provável é eu observar o que eu observei? Se essa probabilidade é muito alta, significa que é bastante provável que μ seja igual a 206. Entretanto, se essa probabilidade é muito baixinha, significa que é provável que o μ não seja igual a 206. Nesse caso, o p-valor deu 0,034. Ou seja, supondo que o H0 é verdadeiro, é pouquíssimo provável de eu ter observado o valor de 1,82. Como é pouco provável, eu rejeito H0. E note que essa região em vermelho caiu toda dentro da região crítica. Ou seja, o p-valor é menor do que o nível de significância. Outro exemplo. Uma empresa desenvolveu uma vacina e afirma que a proporção de imunizados é maior do que 50%. Coletamos uma amostra e queremos verificar a veracidade dessa afirmação. Então, a hipótese nula e alternativa são essas: P igual a 0,5 versus P maior do que 0,5. O nível de significância é 5%. Dado a hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que novamente é unilateral à direita, com essa região crítica de 5%. A partir disso, determinamos o ponto que separa a área em azul da área em cinza, que seria 1,64. Agora, coletamos os dados e avaliamos o resultado. Nesse caso, o z observado é igual a 22,63, ou seja, caiu muito distante desse 1,64, e a conclusão do teste de hipótese é a mesma do caso anterior. Rejeitamos H0. Mas agora, vamos calcular o p-valor. Probabilidade de z ser maior do que o z observado, dado que P é igual a 0,5. O que significa isso? Supondo que o P é de fato igual a 0,5, o quão provável é eu ter observado um valor de 22,63 ou algo maior do que isso? Nesse caso, a probabilidade é aproximadamente zero. Ou seja, é praticamente impossível
termos observado um valor de 22,63, supondo que H0 é verdadeiro. Consequentemente, rejeitamos H0. Então, o p-valor é uma alternativa ao teste de hipótese em que não precisamos de definir o nível de significância. Fazemos isso a partir da probabilidade que encontramos. Vamos ver mais um exemplo. Na indústria farmacêutica, baixa variabilidade é sinônimo de qualidade. Por isso, monitora-se a produção a fim de que o σ2 seja menor ou igual a 0,0009. Caso contrário, ou seja, se o σ2 for maior do que esse valor, nós rejeitamos todo o lote. Coletamos uma amostra e gostaríamos de verificar se o lote será descartado, ou seja, se o σ2 é igual a 0,009 ou maior. Então, o nível de significância é de 5%. A partir da hipótese alternativa, definimos o teste, que novamente é unilateral à direita, com 5% de significância. E esse ponto que separa a área cinza da azul é o 24,99. Coletamos os dados e o resultado dá 21,66, que está nessa região cinza. E a conclusão do teste de hipótese é: não rejeita-se H0. Vamos agora calcular o p-valor. P-valor, probabilidade de eu observar algo maior do que eu observei, maior aqui por conta da minha hipótese alternativa, dado que eu estou na hipótese nula. Ou seja, dado que o σ2 é igual a 0,0009, o quão provável é eu ter observado um valor de 21,66 ou maior do que isso, que seria essa área em vermelho. Nesse caso, dá aproximadamente 11%. Veja que esse valor é maior do que o nível de significância. Pela figura, a gente já consegue notar isso, porque a área em vermelho é maior do que a área em azul. E nesse caso, a partir dessa probabilidade, conseguimos concluir se rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. Para esse exercício, a probabilidade de eu ter observado 21,66 dado a hipótese nula é alta. Então, não temos evidência para rejeitar H0. Então, essa é a ideia do p-valor. Quantificar uma probabilidade e, a partir dela, decidir sobre a hipótese nula. Então, em resumo, a ideia é calcular, supondo que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de se obter estatísticas mais extremas. E esse mais extremo significa na direção da hipótese alternativa. Imagine agora que a nossa hipótese alternativa seja θ diferente de θ0. A região crítica é essa. Ou seja, estatística mais extrema nesse caso seriam nas duas direções. Como então eu calculo o p-valor nesse caso? Aqui, o z observado, veja que ele é maior do que zero. Então, o p-valor quando z é maior do que zero é dado dessa forma. Probabilidade de z maior do que z observado, ou seja, essa é a direção do valor extremo. Entretanto, ainda tem o outro lado. Por isso que nós multiplicamos por 2. Então, se o z observado for maior do que zero, o cálculo do p-valor é esse que estamos vendo. Porque, novamente, a evidência contra H0 está nas duas direções. Se calculássemos somente a primeira parte sem multiplicar por 2, estaríamos calculando exatamente o p-valor que vimos anteriormente. E se o z observado for menor do que zero, fazemos a mesma coisa. Entretanto, agora a probabilidade é de z menor do que o z observado, dado H0. Mas mesmo assim eu tenho que multiplicar por 2. Então essa é a grande diferença do cálculo do p-valor quando temos um teste unilateral para um teste bilateral. Vamos ver um exemplo. Uma empacotadora de café está calibrada se houver 700 gramas em cada embalagem. Para verificar o funcionamento dessa máquina,
Foi coletada uma amostra de tamanho 40, resultando em x barra igual a 698. Novamente, já vimos esse exercício em aulas passadas e vamos passar o teste de hipótese um pouco mais rápido. Nesse caso, as hipóteses seriam μ igual a 700 versus μ diferente de 700. Então, aqui a hipótese alternativa é diferente daquelas que já vimos. O nível de significância é de 5%. A partir de H1, temos o tipo de teste bilateral e a região crítica dada por esses dois pontos aqui. Agora vamos observar os dados, que deu menos 1,26. Então, é esse ponto da figura aqui. A conclusão do teste de hipótese é: não rejeita-se H0, porque o Z observado caiu na região cinza. Vamos calcular agora o p-valor. Veja, o p-valor é 2 vezes probabilidade de Z ser menor do que Z observado. E a interpretação é exatamente a mesma. Dado que μ é igual a 700, o quão provável é eu observar um valor de Z igual a menos 1,26? Nesse caso, a probabilidade é de 20%, ou seja, é muito alta. Então, é mais provável que μ seja de fato igual a 700. Vamos ver o último exemplo. Deseja-se estimar a média anual de débitos no cartão de crédito nas famílias brasileiras. Uma amostra de 15 famílias forneceu uma média de 5.200 e um desvio padrão de 3.058. Teste a hipótese de que a média anual é igual a 6.000, com um nível de significância de 5%. Então, novamente, vamos testar a hipótese e depois calcular o p-valor. Definição das hipóteses seriam essas. Veja que H1 é μ diferente de 6.000, nível de significância 5%. A partir disso, tipo de teste é bilateral e a região crítica são esses dois pontos aqui. Observando os dados, encontramos 1,013, ou seja, o Z observado é maior do que 0. A conclusão do teste é: não rejeita-se H0, porque caiu na região em cinza. Vamos calcular o p-valor. Nesse caso, como o t observado é positivo, calculamos a probabilidade de t ser maior do que 1,013, dado μ igual a 6.000. E, novamente, a interpretação é a mesma. Dado que o μ é igual a 6.000, o quão provável é eu ter observado 1,013 ou algo um pouco mais extremo do que isso, extremo na direção da hipótese alternativa. Nesse caso, seria essa área aqui, e a probabilidade novamente é de 20% aproximadamente. Ou seja, a partir do p-valor, eu consigo concluir sobre a hipótese nula e alternativa. Nesse caso, o p-valor é maior do que o meu nível de significância. Consequentemente, eu não rejeito H0. Então, quando nós dissemos no início da aula que para o cálculo do p-valor nós não precisamos pré-especificar o nível alfa de significância, é por conta disso, porque somente com a probabilidade podemos decidir a posteriori se rejeitamos ou não rejeitamos, dependendo do nosso nível de significância. E ele pode mudar, diferente de um teste de hipótese, que quando mudamos o nível de significância, temos que fazer todo o procedimento novamente. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos o p-valor ou nível descritivo.